Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente começa a nossa aula de tipologia textual, voltada para a parte de interpretação. Agora, antes de mais nada, nós precisamos bater um papo rápido, porém bem importante. Quando você descobre o tipo do texto, o gênero textual, é importante para você perceber as características. Até aí, tudo bem. Agora, antes de mais nada, você tem que se concentrar na seguinte coisa: quais concursos eu de fato vou fazer? É só esse tipo de concurso que eu quero? Não, eu quero ampliar. O que pintar eu vou fazer. Quais são as bancas que você quer encarar? É só uma banca mesmo? Ou você vai encarar outras bancas? Aí, antes de mais nada, é necessário que você baixe pelo menos umas 5 provas anteriores da banca em questão. E como é que você vai fazer isso? Fácil. Você vai ao PCI Concursos, um site gratuito, vai baixar as provas e os gabaritos das provas para se familiarizar com o perfil daquela banca, não só na parte de língua portuguesa, mas também nas outras disciplinas. Agora, antes de mais nada, por que isso é tão importante? Porque a banca tem um perfil de texto. Então tem banca que gosta de texto dissertativo, tem banca que gosta de texto narrativo, tem banca que gosta de trabalhar pequenas descrições, tem texto de banca que não é de fato só o texto verbal, eles gostam de charges, de tirinhas. Então você tem de ver qual é o perfil. E não adianta você perguntar sempre para um professor: ah, professor, qual é o perfil da banca tal? Porque aí você pergunta para mim, mas daqui a pouco você pergunta para um outro professor, depois para um outro. Parece que vira um hábito esse tipo de pergunta. E você até ouve o que o cara está falando. Ah, eu já sei que o perfil da banca tal cobra tal tipo de texto. Mas aí você chega ao dia da prova e não está familiarizado com o texto. Então, o que você precisa de fato fazer? Sozinho, por conta própria, dá uma olhada em pelo menos 5 provas anteriores da banca em questão para olhar, opa, eles têm o hábito, e vocês vão perceber que as bancas geralmente repetem aquele hábito de cobrar tal tipo de texto, de cobrar tal gênero textual. E aí o que você vai fazer? Além de ler aqueles textos das provas, você vai buscar as características daquela tipologia textual e, de preferência, vai começar a ler mais e mais vezes aquele tipo de texto, para se familiarizar cada vez mais. Assim, quando você pegar numa prova de concurso aquele texto que você já tanto se debruçou sobre ele, você não vai cair em nenhuma pegadinha. Por quê? Porque para você é simples. Imagina o seguinte: imagina um camarada que vai fazer uma prova que gosta de cobrar charges. Se ele não tem o hábito de ler charges, ele não está familiarizado. E é por isso que ele vai ter a dificuldade com a interpretação. Como a gente já bem sabe, compreensão é mole, compreensão está ali dentro do texto. Agora, às vezes, para responder uma questão de interpretação, é necessário ir além. E esse ir além exige uma base, que é o completo domínio daquele tipo de texto, daquele gênero textual. Enquanto você não tiver essa familiaridade, não adianta assistir a esta aula ou a aula de qualquer outro professor, não vai fazer a menor diferença na tua vida se o objetivo é gabaritar. Você pode até melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas gabaritar não vai, porque você não foi buscar por conta própria. Agora, a partir do momento que você, já sei as características, já busquei por conta própria, aí você vai tirar de letra, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira com a nossa
parte do estudo dirigido em cima da tipologia textual. Então vamos lá. Tipos textuais e gêneros textuais. Há uma certa diferença. Acompanha aqui comigo, ó. Há duas formas diferentes de classificar os textos, as quais são cobradas nos concursos públicos. Primeiro, tipologia textual. Classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. A tipologia textual também pode ser chamada de modos de organização textual, pois é como você organiza qualquer tipo de texto. Basicamente, existem 3 tipos de texto bem importantes. É claro que a gente pode desmembrar um pouquinho mais, mas os 3 essenciais são narração, descrição e dissertação. Então, basicamente, quando você pensa em organizar algum tipo de texto, quando você pensa num modo de organização textual, ou é narração, ou descrição, ou dissertação. Vocês vão perceber que tem uma tipologia que vem por fora, mas que ainda assim traz essa essência ou da narração, ou da descrição, ou da dissertação. E nós temos também os gêneros textuais. Agora, o gênero textual tem uma classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto. É aí que vem os famosos textos que a gente encontra nos jornais, nas revistas, nos livros e por aí vai. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira para a gente dominar o que é o gênero textual com mais exatidão. Tá aqui, ó. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer quem? O interlocutor. Então, um texto, ele sempre é produzido com uma intenção. E essa intenção tem sempre um público-alvo, que a gente chama de interlocutor. Agora, qual é a minha intenção? É entreter, é informar, é ensinar, é convencer. E qual é o tipo de público que eu quero atingir? É por isso que a parte das funções da linguagem é importante para que você possa saber qual é o público que você quer. Aí, continuando, trata-se da intencionalidade discursiva. Romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender à sua função. Desses daqui todos, reparem que em provas de concurso, às vezes, existem recortes de romances. Esses recortes de romances, que na maioria das vezes é feito para entreter, ele basicamente tem a predominância da narração. E aí o cara vai te perguntar a predominância da tipologia textual de um romance. Óbvio que vai ser um texto narrativo. Só que ele pode recortar um fragmento. E aí, neste momento, pode fugir dessa ideia de narração. E aí ele pode trabalhar ali dentro uma descrição, ele pode trabalhar ali dentro uma dissertação. Então você tem que ficar ligado se ele vai perguntar em relação à predominância do texto ou em relação a um fragmento do texto. Receitas, elas são feitas para ensinar. Aí lembra que eu falei agora há pouco que é possível dar uma desmembrada, uma alongada na tipologia textual? Existe o texto injuntivo, que você encontra basicamente nas receitas, pois existe um comando imperativo dando ordem o tempo todo. E aquele texto, para que funcione a ordem, existe uma descrição. Então, o texto injuntivo tem como essência a descrição. Aí depois, artigos de opinião. Várias e várias bancas adoram utilizar artigos de opinião
no corpo do texto da prova. Até porque é muito comum também cobrarem a dissertação argumentativa na hora da produção textual. E aí, olha só que bacana, se você se familiariza com o artigo de opinião nos jornais, você vai conseguir mandar bem na interpretação daquela prova, porque você vai compreender e interpretar bem tudo que vai aparecer ali, pois você já tem o hábito daquela leitura, e isso ainda vai facilitar na hora da produção textual, pois a gente basicamente reproduz na escrita aquilo que a gente lê. Então, se você tem o hábito de ler textos que convencem, que mostram a opinião, naturalmente na hora de redigir, na hora de produzir um texto, você vai ter essa facilidade também. Depois, notícias para informar. E é por hábito algumas bancas de vez em quando também trazerem notícias. O intuito é sempre a informação. E nesse momento, se eles estenderem para a questão de funções da linguagem, você sabe que você vai ter ali uma função referencial, já que é uma notícia e que busca a informação naquele momento. Beleza. Aí depois, vocês vão ver aqui agora uma continuidade dessa concepção de gêneros textuais. Acompanha aqui comigo, ó, para a gente especificar aqui um pouquinho. Dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos de tipos ou modos textuais, como eu falei agora há pouco com vocês. Aí vocês vão observar que de um lado aqui eu botei os gêneros e do outro aqui eu coloquei os tipos textuais. Eu vou até colocar aqui uma divisão, porque na hora que entrou no slide deve ter desconfigurado, aí ficou meio tortinho aqui, mas não tem problema não. Então acompanha aqui comigo. Por que é importante saber o que é o gênero e saber o que é o tipo de texto? Por conta do comando daquela questão. O cara pode perguntar o gênero e pode perguntar o tipo. Então é importante que você saiba o que é gênero e saiba o que é tipo. Então aqui, ó, gênero, eu tenho a notícia. Essa notícia, ela tem como tipologia textual para nos apresentar, como modo de organização textual, a narração e a descrição. Por que a narração e a descrição se eu só tenho um gênero que é a notícia? Vamos lá. A notícia não se preocupa com a informação. Então, vamos supor que eu esteja falando da morte de alguém famoso. Ou então, vamos lá, da morte de alguém numa confusão que teve numa passeata, numa paralisação, numa greve. Sei lá, greve dos caminhoneiros. Aí morreu caminhoneiro fulano de tal, ao tentar quebrar a barricada que tinham feito ali. Beleza. Para que essa notícia seja precisa, é necessário ter uma narração, pois o cara ele vai ter de mostrar quem participou da história, ele vai ter que mostrar quando foi que aconteceu, ele vai ter que mostrar onde aconteceu, e o próprio como é o desenrolar, é o continuar a história. Como foi? Primeiro ele se recusou a aceitar ficar ali, ele quis ultrapassar, os manifestantes não aceitaram, os grevistas não aceitaram, começou um bate-boca, brigaram, alguém se exaltou, acabou proferindo um tiro, esse tipo de coisa. Então, para a essência da narração, é necessário que aquela pessoa que está produzindo o texto, o autor do texto, que a gente vai chamar de narrador, já que é um texto narrativo, situe o leitor em tempo e espaço. E para isso ele precisa responder as 4 famosas perguntinhas do texto narrativo: quando, onde, como e quem. Beleza. Só que aí é o seguinte, se o intuito de uma notícia é informar com precisão, como se você
criar-se um filme na sua cabeça, é necessário que ele se valha também da descrição. Pois como o camarada vai situar o espaço e os personagens para que você entenda com exatidão, sem fazer uma descrição daqueles elementos, sem fazer uma descrição pelo menos física, dizendo que o cara era alto, magro, se aquele ambiente era rural, se aquele ambiente era urbano, se estava numa rodovia, se estava numa avenida, se estava só numa viela, se ele estava dentro de um carro, qual era a cor do carro, quantas portas tinha o carro. Então, tudo isso é importante para quê? Para o entendimento. Então, uma notícia, ela é basicamente contada através do texto narrativo e do descritivo. Claro que esse descritivo trabalha em prol do texto narrativo. Foi? É a mesma coisa que acontece quando a gente tem um romance. O romance, ele é predominantemente narrativo, da mesma forma que a notícia. Mas ele também usa a descrição em prol da narração. Só que geralmente a notícia não faz algo que o romance de qualidade faz. Um romance de qualidade, além de apresentar a narração e a descrição, muitas vezes apresenta a dissertação. Machado de Assis foi um grande ícone nisso. Em determinados momentos, ele parava sua linha narrativa e começava a analisar criticamente a sociedade, a economia, a moda, esse tipo de coisa. E é por isso que a literatura é uma das fontes mais complexas de conhecimento. Você quer saber como um povo se comportava? Basta ler um livro da época, pois ali vai estar retratado tudo isso. E como é que eu retrato os costumes, a vestimenta, os hábitos, o que comia, o que bebia, para onde ia, através da descrição, ok? Aí continuando aqui, ó, receita culinária. A receita culinária, ela é basicamente formada através da tipologia injuntiva, pois é o tempo todo ali, ó, dando um comando. Faça isso, faça aquilo outro, coloque sal, coloque açúcar, coloque alho, o tempo todo no comando. Então, o que define uma injunção é o imperativo, é a ordem, é o comando. Continuando aqui, ó, entrevista. A entrevista, ela se vale de diversas formas. Então, lembra que eu falei da narração, da descrição e da dissertação? A gente pode estender para o injuntivo, como a gente acabou de ver aqui, e a gente também pode estender para o dialogal. Pois uma entrevista, dependendo de como é feita, ela basicamente, num talk show, ela pode ser dialogal. Então, é o bate-papo, é o pergunta e o outro responde, pergunta e o outro responde, pergunta e o outro responde e pronto. Como se fosse um programa do Bial. Aquilo ali é dialogal. Já quando você pega um texto escrito, nem sempre a entrevista é dialogal. Poderia ser, e muitas vezes é. Mas quando o jornalista tem mais traquejo com a escrita, ele não fica só nesse vai e volta dialogal. Ele também se vale da narração e da descrição, pois ele vai preparar o ambiente para a entrevista. Para isso, ele vai contar uma pequena história. Ah, que fulano de tal nasceu em tal local, aí venceu na vida, chegou até a Rede Globo, papapá. E aí, para isso, ele também vai utilizar um texto dissertativo.
Muitas vezes, pois se é uma entrevista e essa entrevista quer falar sobre um determinado assunto, às vezes um assunto muito importante, é necessário que da parte do entrevistador, assim como do entrevistado, exista um ponto de vista. A entrevista nem sempre é sobre futilidade. O que você faz de manhã? De manhã eu tomo banho e faço um café da manhã com queijo, ovos, café com leite. Não. As entrevistas, elas querem abordar assuntos importantes. Na maioria das vezes é assim. Então, quer trabalhar um tema que está em voga na sociedade, seja ele sobre política, sobre religião, sobre segurança pública, sobre saúde, sobre família, sobre tecnologia. E é nesse momento, a pergunta sempre vai ser por quê e para quê? Mas por que está acontecendo isso? Para que isso é feito? E é nesse momento você já começa a se familiarizar com a estrutura do texto dissertativo. Pois da mesma forma que ao ler um texto narrativo eu procuro 4 coisinhas onde, como, quando e quem, e na hora de produzir eu também tenho de responder essas perguntas, no texto dissertativo a grande preocupação é o porquê e o para quê das coisas. Então, se o cara começa a fazer uma pergunta para o entrevistado, ele geralmente trabalha um assunto que é importante e ele quer saber por que daquilo e para que daquilo. Então, a essência dissertativa também aparece. E é óbvio que em algum determinado momento vai ter o bate-papo, que é o vai e volta. E aí a gente tem, óbvio, uma concepção de diálogo. Então essas 3 estruturas nos são apresentadas. Agora, qual é a maior essência? Já que é uma entrevista, a maior essência é o diálogo. Um pergunta, outro responde, outro não sei o quê, outro não sei o quê. Mas sempre vai ter a narração e a descrição ali trabalhando em prol deste diálogo. Agora aqui, bula de remédio. Por que a bula de remédio é um pouquinho diferente da receita culinária? Porque na receita culinária a gente jogou apenas o injuntivo e agora na bula de remédio a gente joga o injuntivo e o descritivo. Por quê? Na receita culinária tem só os comandos. Na maioria das vezes é o comando. Agora, na bula de remédio, além do comando, tem a descrição do que acontece, as contraindicações e para quem aquilo dali é receitado, para quem não pode tomar, esse tipo de coisa. Então, vai haver ali uma descrição de todo aquele processo para que você possa entender. Então, eu tenho o texto injuntivo e a descrição em prol deste injuntivo, em prol. E quando a gente tem uma reportagem, agora a reportagem é aquilo que você lê ou no jornal ou vê até num telejornal. A essência é narrativa. Mas a dissertação vai trabalhar também em prol daquela narração. Nem sempre a dissertação vai aparecer, pois nem sempre a reportagem tem o intuito de aprofundar o conteúdo. Nem sempre. Mas, quando tem, aí a dissertação, para mostrar o ponto de vista, vai ter de aparecer. Então, uma história é contada naquela reportagem, mas se o intuito é também mostrar um ponto de vista, você precisa que a dissertação ali apareça. Ok? Estão começando a entender algumas estruturas? Então vamos agora para as essências mais importantes. Vamos falar do texto narrativo. Antes de mais nada,
eu vou mostrar aqui um resumo rápido da narração. Primeiro, a narração é fruto de quê? Ela é fruto de uma imaginação. E todos nós, eu, você, sua avó, sua mãe, seu filho, sua tia, seu namorado, todo mundo é capaz de imaginar. Isso significa que todo mundo é capaz de fazer uma narração. Agora, para que a narração seja bem feita, é preciso que ela forme um contexto. Esse contexto será formado por quem? Por quem conta a história. Então, é necessário, obrigatoriamente, que exista um narrador. E este narrador vai formular esse contexto. Esse contexto, para ficar bem entendido para qualquer tipo de leitor, precisa de 4 coisinhas que eu já mencionei aqui hoje com vocês. Precisa ter o quando, o onde, o como e o quem. Ah, Sidney, mas óbvio que tem de ter isso. Será que alguém consegue contar uma história sem apresentar esse tipo de coisa? O pior é que consegue, meu companheiro. Consegue sim. Sabe como? O cara esquece de dizer onde aconteceu, o cara esquece de dizer quando aconteceu. É por isso que às vezes você está conversando com determinadas pessoas e você fala assim: ô, para aí. Explica isso um pouco melhor. Essa história está vindo do nada? Onde é que isso aconteceu? Quando foi isso? Então tem pessoas que não conseguem contar uma história com certa linearidade. Não conseguem imprimir ali um início, um meio e um fim coerente. E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, obrigatoriamente, um texto narrativo precisa mostrar quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e quem participou, para que ele seja perfeito. Então, se você pegar um bom texto narrativo, sempre vai ter essas 4 coisinhas. Aí, geralmente, na escola, o que a gente aprende? A gente aprende que o texto narrativo tem o espaço e o tempo. E o que é o espaço? É o onde. O que é o tempo? É o quando. Que tem os personagens. O que é o personagem? É o quem. Que tem um enredo. O que é um enredo? É o como e que tem um clímax. O que é o clímax? Às vezes o aluno me pergunta, né? Mas, professor, o que é esse tal de clímax? É o ápice da história. É aquele momento em que você faz assim, ó. Começa a prestar atenção. Você não estava nem dando tanta trela para o texto e você, caraca! É quando, ó, dá um estalo, quando dá uma reviravolta. É quando, de fato, a história te marca, quando ela chama a tua atenção, ou seja, um momento que a gente pode considerar, se não o mais importante da história, um momento extremamente importante, tanto que chamou a tua atenção. Esse é o clímax. É na hora, por exemplo, que você, ao ler um texto narrativo ou ver um filme essencialmente é a reprodução visual do que é um texto narrativo. Tanto é que tem vários filmes que são reflexões de livros. Então você pega o filme Troia. O Troia conta a história da Ilíada. Então, ali você tem uma intertextualidade, você tem um filme fazendo alusão a um livro. E neste momento, óbvio que tem que ter um clímax. Então imagina, você está vendo um filme policial, baseado numa crônica policial. E aí você descobre quem é, por exemplo, o assassino. Lembra da novela da Odete Roitman? Eu não lembro nem o título da novela, mas lembra? Quem matou Odete Roitman? Naquele momento do assassinato, aquilo já foi um clímax. E quando você descobre o assassino? É outro clímax. Então o clímax é quando a história chama a atenção, desperta a atenção.
talvez um momento mais importante. Mas olha como é mais fácil do que era na escola, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, eu fico perdido. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver um exemplo de texto narrativo e depois vai estender para todas as possibilidades de cobrança que uma prova pode nos fazer. Então vamos lá, volta aqui comigo. Ó. Deixa eu apagar isso daqui para não ficar poluído visualmente. E agora a gente vai ver um pequeno exemplo de texto narrativo. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria, vou corrigir aqui, faltou um acento, né? Isso aqui eu recortei direto do jornal. Cujo valor do prêmio o faria realizar todos seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia, até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: pelo menos, meu filho, compra o bilhete. Então, neste momento, vou até botar aqui, isso aqui seria entre vírgulas, mas foi recortado assim do jornal, até porque a preocupação não é, de fato, o processo gramatical. Uma piada, isso é uma piada formada por um modo narrativo. No jornal, o intuito era o riso. O cara pedia para ganhar na Mega Sena e nunca tinha nem jogado, né, na loteria, né? Ele não fala Mega Sena, na loteria. E ele não tinha nunca nem jogado, nem comprado o bilhete. Então, nesse momento, o cara conta ou não conta uma história? Conta. E aí agora nós vamos ver pequenas características que possuem esses textos narrativos. Então, acompanhe aqui comigo. Texto narrativo. Primeiro, sequência de ações ao longo do tempo, pois ela se baseia exatamente como uma progressão textual, uma sequência de ações. Presença de narrador, personagem, tempo, espaço, enredo e clímax, como eu falei com vocês. Predominância de verbos de ação, pois se é uma história e essa história visa a relação entre os personagens, é necessário que esses personagens executem ações. Não pode ser uma história que não tenha ação. Eles precisam fazer alguma coisa até para a gente começar a criar imagens na nossa cabeça. E quando a gente fala desses verbos que indicam ação, a gente tem de pensar, por exemplo, nos verbos transitivos e nos verbos intransitivos, que a gente estuda quando vai estudar a parte de transitividade verbal. Pois a gente aprende que os verbos transitivos e intransitivos são aqueles verbos nocionais que indicam ação. E por que essa necessidade de indicar a ação? Porque tudo aquilo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. Então a gente cria pequenos filmes na nossa cabeça. Quando eu digo, por exemplo, os pássaros voam, você entende a ação manifestada de voar, pois em milésimos de segundos passa a imagem dos pássaros voando na sua cabeça. Agora, quando eu digo Pedro comeu, você já não entende a ação manifestada. Você pergunta o quê? Mas e se a sentença não ficar ali falha, desestruturada? Se o camarada colocar Pedro comeu uma torta, na tua cabeça, passa ou não passa uma imagem? Claro que passa. Então, obviamente, esses verbos que indicam ação permitem você imaginar cenas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online
pré-edital. Claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital, e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30, e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.